dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Por um Pouco, e diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus 11, 25. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelas mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Esta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Paulo, porque, em realidade, nós aqui estamos por pouco. Parece ser muito. Nós contamos os anos como se fosse uma eternidade. Só que eles passam, e quando a gente chega já lá na frente da nossa jornada, nós compreendemos que, de fato, foi curto. E que deixamos muita coisa para trás por fazer. E que fizemos muita coisa
que não deveríamos ter feito. A realidade é que as palavras de Paulo nos mostram como entrar nesse caminho de uma forma mais efetiva na busca do nosso crescimento espiritual. Esse aproveitamento das oportunidades que Deus nos concede através do tempo que nós temos aqui no planeta Terra, como encarnados, nos diz o que somos ou o que buscamos. Porque aqui nós estamos com a nossa memória espiritual apagada por momentos. E por isso nós agimos, reagimos de acordo com as nossas tendências naturais. Se nós fazemos coisas boas, é porque nós temos tendências boas. Se nós fazemos coisas más, é porque nós temos tendências más. E é justamente isso que nós devemos combater. É por aí que nós devemos começar a nossa luta, o nosso trabalho. Porque aquilo que nós fazemos que não deveríamos fazer, traz consequências ruins. Como ele diz, por pouco nós arrumamos problemas para anos. Assim, se nós olharmos o pouco no momento que ele aparece, ou seja, aquela oportunidade que o nosso irmão se apresenta diante de nós com agressividade, ou choroso, ou necessitado, enfim, a reação que nós tivermos naquele momento é que vai nos mostrar o que somos e que tendência nós temos. É bem verdade que todo mundo acha hoje em dia muito normal, mas como nós podemos ver pelas palavras do nosso irmão Emanuel, não é normal não. Mesmo porque o normal aqui não é o normal na espiritualidade. Aqui nós podemos destratar uma pessoa e depois ficar por isso mesmo. Aqui nós podemos falar mal da outra e ficar por isso mesmo. Mais adiante nós podemos fazer uma fofoca danosa e ficar por isso mesmo. Aqui. Mas tudo isso são os poucos que o nosso irmão se refere, que vai nos levar a problemas futuros, mesmo porque nós registramos tudo, absolutamente tudo que nós fazemos na nossa consciência. E mais do que isso, nós registramos o porquê nós fizemos e com que sentimento nós fizemos. Então, às vezes, é comum a gente ouvir assim, se eu pudesse eu pegava fulano, eu torcia o pescoço dele. Geralmente, as pessoas em evidência, políticos, artistas, jogadores de futebol, ou seja, e aí, porque eu não gostei do que ele fez, eu não gostei do que ele falou, eu fico com raiva, essa raiva me autoriza, entre aspas, a desejar fazer um mal para ele. Aí você diz assim, mas ele só desejou, não fez. Esse é o problema. A gente normalizar uma coisa que não é normal. Porque se eu desejei, é porque a minha tendência ainda está presa no mal, ainda está contida dentro daquele espectro de sentimentos que não se elevaram, que não se purificaram, que não melhoraram. E aí fica claro o nosso trabalho. Porque se eu acho normal aqui, mas ele conta pontos negativos para mim do lado espiritual. E o meu lado espiritual é a minha realidade maior. Porque esse corpo vai embora.
O nosso corpo é finito, acaba. Mas nós, enquanto espíritos eternos, nós vamos continuar a nossa jornada do lado de lá. E aí, como que nós vamos fazer diante do punhado de besteiras que falamos e que fizemos, e cujas consequências vão vir ao nosso encontro, trazendo para nós mais dor e sofrimento, angústia, tristeza e desespero. Aí a gente pergunta, oh meu Deus, por que eu tenho que sofrer tanto assim? É por isso. Porque lá atrás eu pratiquei coisas que não devia por um pouco, mas que me agravou a situação futura. É por isso que ele também diz ali, tenhamos serenidade e paciência para passar pela dor, pelo sofrimento. Tenhamos comiseração do nosso próximo quando ele está sofrendo. Que possamos ter também diante de nós, na vida cotidiana, com as informações, com as notícias, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não são boas, ou favoráveis aos nossos interesses, ser mais comedidos naquilo que pensamos e desejamos para o nosso próximo. Porque ao desejar o mal ao nosso próximo, nós estamos nos atrelando a ele, àquela situação. E aí nós vamos reclamar depois, porque nós estamos passando pela dor, pelo sofrimento. Então, meus irmãos, é necessário meditar sobre quem somos e avaliar as nossas atitudes para que possamos saber exatamente quais são as nossas tendências. Ninguém vai nos dizer, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Mas, com certeza, vão nos apontar o dedo e dizer, puxa, fulano é grosso, fulano é estúpido, fulano é maledicente, fulano é maldoso. Então, para se evitar tudo isso, nós temos 2 orelhas e uma boca. Ouçamos mais e falemos menos. E também, quando vermos aquelas situações com as quais não concordamos, mudemos a nossa atitude para não nos comprometermos e não nos prendermos àquela situação de dívida que vai nos constranger lá na frente. Então, meus irmãos, o objetivo é esse: analisar, corrigir, nos melhorar, para que possamos, lá na frente, termos méritos e vitórias, como eu sempre digo, sobre nós mesmos. Porque o nosso próximo, ele responde apenas e tão somente pelas ações dele. E eu respondo pelas minhas. E nós respondemos pelas nossas. Ou seja, cada um responde pela sua própria ação. E querendo ou não querendo, também com as consequências. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam para que possamos estarmos atentos por um pouco naqueles momentos em que nós somos chamados à aprovação, seja ela de que tipo for. Que assim seja.